Olá, amantes da língua japonesa, meus nihongosos queridos. Hoje eu quero começar esse vídeo com uma pergunta. Olha que é minha caneta da minha mesa digitalizadora. A pergunta é a seguinte: por que que às vezes, ou muitas vezes, nós lembramos daquilo que nós gostamos? Por exemplo, os 50 golpes daquele personagem favorito nosso do anime, mas nós esquecemos daquilo que nós estudamos ontem, daquela gramática da língua japonesa ou daquelas palavras que nós aprendemos. Por que que isso acontece? Quer saber a resposta? Fica comigo depois da vinheta. Tamo junto, vinhetando. Peraí, essa vinheta aqui, ó. Cada aula uma aventura, sempre algo novo a explorar. Com apoio e confiança, vamos juntos conquistar. O processo é divertido, como ele não tem igual. Aprender japonês se torna sensacional. Muito bem, se durante a minha vinheta e agora vocês escutaram um latido de cachorro, é porque vocês não estão surdos, estão escutando mesmo. Meu cachorro está latindo, aliás, meus dois cachorros estão latindo lá fora, são o Shoyo e o Manju. Nomes sugestivos, né? Nomes sugestivos. Mas vamos aqui tentar voltar, tenta esquecer o barulho do cachorro, eles latindo lá, e vamos nos concentrar na nossa pergunta. Qual é a nossa pergunta? A pergunta é por que que nós lembramos daquilo que nós gostamos e esquecemos daquilo que nós achamos chato? Evidentemente, o cérebro funciona dessa maneira. Ela ignora, tenta ignorar tudo aquilo que é chato. Então, se nós achamos alguma coisa chata, e muitas vezes as aulas nos métodos tradicionais são chatos, a gente ignora e acaba esquecendo. Mas quando aquilo que nós fazemos lhe gera dopamina, aquela sensação de prazer, aí nós gravamos, nós retemos com mais facilidade. Sim, o cérebro hoje em dia, muito, eu digo hoje em dia por causa das redes sociais, está cada vez mais acostumado com dopamina. Sim, então nós precisamos, como que se diz, jogar dopamina no processo de aprendizado. É isso que nós precisamos fazer. Se nós jogarmos dopamina no processo de aprendizado, muito provavelmente a gente vai lembrar das coisas ou das coisas que nós estudamos de uma maneira mais fácil, vai vir muito mais, tá? E tem uma coisa, né? Sabendo disso, estudando um pouquinho sobre isso, isso influenciou a maneira como eu dou as aulas e como eu montei principalmente a minha plataforma de ensino, para que nós tenhamos dopamina no processo de aprendizagem japonês. E outra coisa, fica até o final, que no final eu vou liberar um presentinho, um presentinho. No final eu falo, mas fica no final até comigo. Então, o que, que acontece para nós, o que, que nós podemos fazer para jogar dopamina no processo de aprender? Tudo está, como que eu posso dizer, resumido em uma palavrinha só que eu vou falar bastante aqui, é meu cachorro latindo. Não! Não é meu cachorro latindo, a palavrinha é gamificação, tá? Gamificação. A gamificação pode tornar o processo de aprendizagem muito mais divertido e muito mais eficiente. Porque jogo, game, é uma coisa que você gosta de fazer. Já pensou em aprender jogando? É por isso que muitos e muitas pessoas aprendem, por exemplo, japonês, eu já vi casos disso, que eles aprendem muitas palavras de japonês jogando game, um RPG. E às vezes, isso acontece muito com meus alunos. Às vezes eu coloco uma palavra difícil dentro de uma aula assim, isso eu sei, por causa daquele game lá que eu jogo, por causa do Zelda. Essa palavra eu conheço por causa do. É assim que acontece. É assim que acontece. Quando nós associamos aquilo que nós precisamos, aquilo que nós queremos fazer com aquilo, algo que a gente gosta de fazer como é o game, a gente aprende com muito mais facilidade. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos gamificar, ou gamificar não, nós precisamos gamificar o processo de aprendizagem. Se nós fizermos isso, nós vamos reter, aprender mais, nós não vamos ficar esquecendo das coisas, por assim dizer. E é claro, usar um pouco de ciência, usar o que nós chamamos aqui de repetição neurológica. Então, se nós conseguirmos unir essas duas coisas, né? Repetição neurológica
com a gamificação, o processo de aprendizagem de uma língua, no caso o japonês, que é a língua que eu ensino, pode ficar muito mais fácil de nós aprendermos, muito mais fácil de nós retermos a informação que nós estudamos. Então, baseado nisso tudo, eu montei uma plataforma de ensino e agora, a partir de agora, eu quero mostrar um pouquinho para vocês dessa plataforma e como que isso que eu falei até agora, a gamificação e a repetição neurológica, influenciou essa plataforma e por que que ela é eficiente, tá certo? Então vamos lá, deixa eu... Meus cachorros continuam latindo, agora eu preciso olhar para essa câmera aqui, né? Muito bom. Essa daqui que vocês estão vendo na minha plataforma, do ponto de vista do aluno, tá? Claro que esse aluno não é um aluno que existe de verdade, tá? É uma conta fake que eu fiz aqui apenas para demonstrar para vocês o que que tem aqui dentro, tá certo? Tá vendo que, primeiramente aqui, ó, vamos ver se a gente consegue. Aqui, tá vendo aqui, ó? Vamos ver se a gente consegue colocar umas setinhas aqui. Oh, aqui, ó, né? Nós temos as nossas moedinhas, tá? E aqui nós temos os nossos XPs, tá? O que que acontece? Conforme nessa plataforma o aluno for assistindo às aulas, conforme os alunos for fazendo as atividades sugeridas, e nós vamos mostrar algumas delas aqui, que estão aqui embaixo, ele vai tanto ganhando moedas, como ganhando XPs, ele vai tipo avançando de nível. Isso é muito bom, porque ele pode, como nós podemos dizer, ver o seu progresso. E ele aprende jogando aqui dentro. Quais são os jogos? Os exercícios. Os exercícios são os jogos. E ele vai ganhando moeda, que ele pode gastar aqui dentro. Ele vai ganhando XP, que é o medidor, por assim dizer, de progresso do aluno, tá certo? Então vamos apagar isso daqui para nós continuarmos a nossa explicação, ok? Nós vemos aqui mergulho no japonês e nós vemos aqui que nós temos as atividades, ó, essa segunda, se nós vamos escalando para baixo tem mais, só que essas daqui já foram concluídas, tá? Todas elas são atividades que eu passei para essa conta fake aqui, né? Se nós vermos aqui do lado direito, nós vamos ver tudo aqui, nós temos a linha do tempo em ordem cronológica, tá? Em ordem cronológica. Pode perceber que aqui nós temos algumas atividades atrasadas, mas nós temos algumas atividades que foram feitas. Essas que estão em verde estão feitas, e essas que tem o vermelho aqui, ó. Essa. Opa, nós entramos já, né? Vamos voltar aqui. Opa, nós precisamos voltar. Agora voltei demais. Aqui, isso, né? Essa daqui também está atrasada, essa também está atrasada. Então, tem uma visão cronológica. Além disso, nós temos aqui, ó, tá vendo o meu caminho? Que isso daqui é uma trilha, tá? Uma trilha. Tá vendo que tem eu aqui, ó, do lado embaixinho, né? Tô falando, ei, temos algumas tarefas atrasadas no caminho, vamos regularizar isso e garantir seus bônus. Aqui é uma visão um pouco diferente da trilha, tá? É dividido por capítulos. Se nós vemos aqui, nós vemos para o capítulo 1, que no caso aqui essa conta foi feita todinha. E nós temos o capítulo 2, que nessa conta aqui, ó, já tem algumas coisas que estão faltando, né? Ó. Ok? Muito bom. Como que funciona tudo isso? Tá vendo aqui em cima, ó? Na verdade, um pouquinho embaixo de mim, tem como jogar. Clicando aqui, nós temos as instruções. Vamos aqui, aqui as instruções, né? Aqui tem as instruções, mas dizendo de maneira rápida. A cada missão que você cumpre, cada aula que você assiste, cada tarefa que você faz, você avança uma casinha. E ao completar 8 casinhas, você alcança o baú. Só de chegar lá, tá? Você abre o baú de prata, que é 20 moedas. Mas se você tiver feito 100% das tarefas anteriores sem pular nada, aí é 50 moedas. Então, se deixou algo para trás, volta e completa. Volta e completa. Ou seja, vamos ver aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Nós temos esse daqui que ele não completou. Aliás, ainda tá para chegar lá, né? Ainda tá para chegar lá, né? Então, ele não ganhou. Mas aqui no caso do capítulo 1, ou do capítulo 1, nós vemos que todas estão completas
E aqui, ó, baú de ouro aberto. Ele ganhou 50 moedas. Está bem pequenininho aqui, mas está escrito 50 moedas. Isso realmente faz com que a pessoa vai se comprometendo com o processo, vai ficando divertido. Ele vai ganhando moeda, tá? Tem uma outra coisa aqui também interessante, tá? Que é a magia da revisão. Aí que eu falei de repetição espaçada, repetição neurológica, tá tudo escrito aqui, tá? Como que isso funciona? Como que nós podemos explicar isso de uma maneira bem simples? Da seguinte maneira: tudo que o cérebro, ou tudo que você estuda e não revisa, depois de alguns dias você esquece completamente. Praticamente tudo. Então, o que é preciso ser feito para não esquecer? De tempos em tempos, você revisar essa matéria que você teve. E aqui mostra, né, que cada exercício que nós passamos para o aluno tem 5 etapas, tá? Tem o do dia, aí depois tem a etapa um, 2, 3, 4 e 5. E essa etapa um é para um dia depois, no dia seguinte da aula, por exemplo. Etapa 2, 5 dias depois. Etapa 3, 10 dias depois. Etapa 4, 16 dias depois. E etapa 5, 25 dias depois. Ou seja, se você fizer o mesmo exercício um dia depois, 5 dias depois, 10 dias depois, 16 dias depois, 25 dias depois, cumprir todas essas etapas aqui, é bem provável que você não esqueça mais o que você aprendeu. E você vai aprender jogando, jogando, tá certo? Ok? Então, se você, inclusive tem aqui, ó, se você fizer no dia certo, você ganha 100 moedas ou 100% das moedas na etapa. Se fizer atrasado, é 50 moedas, tá certo? Então, tem aqui. Então, essa daqui é a magia da revisão. É o que nós chamamos de repetição espaçada ou repetição neurológica. Então, automaticamente, quando eu compartilho um exercício que é baseado na aula que nós tivemos com o aluno, ele vai ter que fazer esse exercício 6 vezes, né? Geralmente a gente faz a primeira na aula para me explicar, e explicando junto com ele, eu faço junto com ele, e as outras 5 ele faz em dias diferentes. Mas se fizer as 6 vezes, retém aquilo que aprendeu, tá certo? E o que vai acontecendo? O aluno vai fazendo os exercícios, vai aprendendo, vai ganhando moeda, vai ganhando XP, e aí que nós chegamos na hora boa, né? O que ele faz com essas moedas? Tá vendo aqui embaixo, ó, lojinha de itens, ou loja de itens? Aqui que nós temos a brincadeira, tá? Nós vemos aqui alguns avatares, alguns temas e alguns títulos, tá certo? Aqui nessa plataforma. O que são esses avatares? Esses avatares são bonequinhos que eles acompanham você nos exercícios. Daqui a pouco nós vamos ver como que funcionam deles, tá? E cada bonequinho que você vai destravando, eles torcem por você e quando você acerta, eles falam coisas boas em japonês. E quando você erra a questão, eles falam coisas para te encorajar, para você continuar. Em japonês também. E cada bonequinho, todos os bonequinhos falam as mesmas frases, mas cada bonequinho fala algumas frases diferentes. Então você vai querer comprar os bonequinhos. Ó, e aqui, ó, tem o preço deles, né? 100 moedas. Esse aqui, se eu não me engano, é 150. Esse aqui já é 450. Esse aqui já tá caro. Ele não consegue comprar com os 245 que ele já tem, né? Tá certo? E temos aqui, por último, nosso Shogun Supremo, que é 3.500 moedas, hein? É moeda demais. Ah, mas esse daqui, ó, é lendário, tá certo? Além disso, nós temos aqui temas. Como que funcionam esses temas aqui? Os temas mudam as cores, a paleta de cores da plataforma, né? Nós temos aqui um laranjinha e um cinza, né? Então, esse daqui é o tema de cores original, mas se a gente comprar, né, e equipar aqui, ele muda a paleta de cores. Eu vou, ó, só equipar ele aqui, ó. Tá vendo como mudou para uma cor meio dark, né? Azul e azul escuro, azul claro e azul escuro, né? Então, esse aqui, né, é o combine, tá? Então eles são baseados, esses sistemas são baseados, inspirados em coisas do Japão, né? O Combine, que é a loja de conveniência do Japão à noite, Shinkansen, que é um trem-bala, Ramen, que eu não preciso nem dizer o que é, as maquininhas de vender automática,
Akihabara, que é um bairro de Tóquio, que vende muitos programas, ou programas não, produtos eletrônicos, games, sushi, a esteira de sushi, e Harajuku, que também é um bairro lá do Japão, que os jovens gostam muito, né? Isso aqui custa 5, hein? 5.000 moedas, né? Muito bom. Então aí você vai destravando temas diferentes e muda toda a paleta de cores da plataforma. E por último, nós temos aqui os títulos. Os títulos são títulos que você pode ter, né? No caso, esse daqui está equipado com um turista com tradutor, né? E esses títulos, eles se remetem ou passam mais ou menos o progresso que a pessoa vai fazendo dentro da plataforma. Ou seja, se ele tem mais moedas, é porque ele conseguiu progredir mais. E aí ele vira um turista com um tradutor. Né? Sabe aqueles turistas que vão para outro país, mas tudo que eles precisam falar naquele país, eles precisam do tradutor no celular? Esse é um nível iniciante. Agora, sabe aquele lá que já pegou gosto pelo estudo e ele se torna frequentador de Combine? Por quê? Porque ele vai comer as coisas do Combine, que são tudo prontas, tudo prática, para quê? Para ter mais tempo para estudar. Aí nós temos Kohai esforçado, Salaryman cansado, senpai confiável, veterano do karaokê e nativo disfarçado, que custa 2.500 moedas, né? Então, isso dá tudo aqui faz com que o aluno fique com vontade de fazer os exercícios para comprar isso daqui, porque ele vai ganhar moedas. Se ele atrasar os exercícios, ele ainda vai ganhar moedas, mas menos moedas. Se ele fizer tudo certinho no dia, ele ganha mais moedas e vai conseguir destravar esses itens um pouco mais rápido, né? Onde que aparece isso daqui, ó? Turista com tradutor. Então, voltamos aqui, ó. Opa, vamos apagar isso aqui. Aqui, ó, tá vendo? Ó, turista com tradutor. Vamos desenhar aqui na tela, né? Puxar meu draw, pegar minha caneta. Aqui está. Turista com tradutor, tá vendo? Então, toda vez que ele compra um título, é aqui que muda. Isso daí é o status dele, né? O status dele. Apagando isso daqui, fechando o nosso draw, ok? Vamos ver como que funcionam os nossos exercícios aqui. Vamos pegar qualquer tipo de exercício. Nós temos aqui, deixa eu ver. Esse daqui, ó, aula 6 intermediária. Ele pode fazer exercício que ele já fez? Pode. Tanto é que nós vamos fazer isso agora aqui, ó. Aula 6 intermediário. Esse daqui é um exercício de flashcards, de cartões de memória, tá certo? Ele foi configurado aqui, ó, para aceitar 15 acertos de 20 palavras. Ele tem um tempo de 2 minutos. Eu vou colocar aqui 4 minutos, tá? E vamos iniciar a atividade. Opa! Aqui já virou, né? Então vamos lá, vamos virar. Nós temos aqui, ó, o Sootsuku, o Sootsuku. Aqui está só em japonês escrito, mas fiquem tranquilos que para a maioria dos alunos a gente coloca com a transcrição em letras romanas do lado, tá? Mas o que significa o Sootsuku? Sootsuku é, vamos virando aqui, contar uma mentira. Se você lembrou, você clica aqui em certo. Se você errou, você clica aqui em errado. Então vamos supor que nós tenhamos errado. Veja aqui embaixo o nosso ninja sapeca, como que ele vai reagir. 腐りたいでござる。 Olha, ele fala até que saritai de gozar, né? Que saritai de gozar, eu quero ir embora, numa maneira bem antiga de se falar, tá? Eu quero ir embora, quero sumir daqui, tá? Aí nós temos essa outra palavra, shinu. Shinu que significa morrer. Vamos virar? É morrer mesmo. Acertei? Vamos ver o que o nosso ninjinha vai falar? 正解。 Seikai. Seikai é a resposta certa em japonês, tá certo? Então esse é o exercício, né? Vamos ver aqui, ó. Ya. Ya é desagradável. Vamos virar? Cadê? Não vira mais? Não vira mais? Virou. Desagradável, detestável. Tá certo. 正解。 Sanguraçu. Sanguraçu. O que significa sanguraçu? Faz junto comigo. Isso mesmo. Se você responder óculos de sol, tá certo. Ok. セイカオ。 Ou aqui, nama.
Nama, o que que significa nama? Nama é cru? Cru, natural, tá certo. Se você respondeu isso, está certo. 成功 E esse é o exercício de flashcards. Vamos fazer um outro aqui, ó. Vamos voltar, sair da missão aqui. Vamos escolher um outro aqui. Ok, esse daqui pode ser esse aqui mesmo, né? Ah, esse aqui também é cartão de memória. Vamos ver se nós temos um diferente aqui. Aqui, ó, esse daqui, ó. Esse primeiro aqui é de escuta, tá? 子供のために新しいおもちゃを買ってあげた Muito bom. Tá vendo que isso daqui é tudo feito com IA, tá? Claro que eu faço a curadoria antes de colocar à disposição do aluno, né? Mas aqui o que nós podemos fazer? Ah, tá muito rápido. Vem aqui, coloca 0.9 de novo. 子供のために新しいおもちゃを買ってあげた。 Muito bom. Aí já ficou mais compreensível. Aí você escolhe uma dessas quatro aqui. Qual que será? Vamos ouvir por uma última vez? 子供のために新しいおもちゃを買ってあげた。 Muito bom. Kodomo no tame ni atarashii omocha o katte ageta. Então eu comprei um novo brinquedo para meu filho. よくできました Olha. E aqui tem a explicação, tá? Ó. Tem a explicação. Muito bom. Próximo. Aí ele す carrega. みません。道を教えてくれませんか？ Vamos escutar de novo? すみません。道を教えてくれませんか？ Michi o oshiete kuremasen ka? Que 早いでござる muito bom, né? Ai de gozado. Foi muito rápido, né? E tem esse tipo de exercício, né? Tem vários tipos de exercício que nós colocamos aqui. Na verdade, atualmente, são 5 tipos de exercício, 4 tipos de exercício. São o dos cartões de memória, o escuta e também o MRP. O MRP é o seguinte, ela faz um cenário para você e te dá uma tarefa, né? Lá, o cenário, na escola, falando com o seu professor, diga a ele que você não fez a lição de casa. Aí tem as alternativas ou tem como você escolher. E aí nós vamos passando isso aqui. E o aluno vai se divertindo e vai aprendendo. Muito bem, eu acho que essa é o tour pela minha plataforma, tá certo? O tour pela minha plataforma. Nós já podemos voltar aqui para o principal, tá? E aí a novidade que eu tenho para vocês é a seguinte, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo 2 links para você experimentar alguns exercícios que tem lá na minha plataforma, tá? Pode experimentar à vontade. Só tem um porém, tá? Ele, em 48 horas, ele expira. Então, se você não fizer em 48 horas, você vai perder. Mas você pode aprender ou sentir um gostinho de como são os exercícios. Todos eles vão ter o nosso Tanuki Novato, tá? Que é o nosso primeiro mascote da plataforma. E aí nós vamos estar jogando dopamina no processo, tá certo? Então é isso que eu digo, tá? Porque nós lembramos de coisas que nós gostamos e não temos dificuldade de lembrar coisas que são chatas para nós, por causa da dopamina, né? O cérebro trava nessas condições. Então, o que nós temos que fazer, ou como nós podemos lidar com isso? Tornar o processo de aprendizado divertido e leve. Fazemos isso como? Pela gamificação. Pela gamificação. E como que a gamificação pode ajudar nós a aprendermos? Usar gamificação com repetição espaçada ou repetição neurológica. A junção dessas duas técnicas, por assim dizer, ou das duas ferramentas, desses dois processos, primeiro, torna o processo mais leve e divertido, estaremos jogando dopamina no processo, a retenção e o aprendizado muito mais eficiente. E aí você vai ver que estudar japonês não vai ser algo pesado, maçante, vai ser um processo delicioso, maravilhoso, ainda mais comigo. Ai, falei demais, será? Não, mas aí, se é comigo ou não, aí fica a seu critério. Você pode, é livre, leve e solto para escolher. Mas se quiser, entre em contato comigo no meu Instagram, também é @destrave seu japonês. Manda um DM lá, a gente faz um bem bolado, marca uma entrevista,
ver todas as condições e fazemos junto um bem bolado para jogar dopamina no processo de aprender japonês. Tá certo? Estamos juntos. Vou indo por aqui. Espero que você tenha gostado. Mata, né? E vamos vinhetar. Só que com uma vinheta diferente agora, tá? Destrave seu japonês comigo.